amigos, tudo bem? Meu nome é Thiago Fensterzaifer, eu sou defensor público aqui no estado de São Paulo e tenho minha formação, mestrado e doutorado na PUC do Rio Grande do Sul. Eu vou aqui convidar vocês para uma reflexão, para um tema bastante atual, bastante instigante, que é a questão da proteção constitucional dos animais. Mas a reflexão que eu vou traçar aqui com vocês, que eu vou propor para vocês, vocês já podem ter certeza que vai transcender, em grande medida, a esfera jurídica. A gente até para a riqueza desse debate, ela vai para um campo, no caso em especial da filosofia, da ética, tanto da ética ambiental quanto da ética dos animais, que é importante também para se compreender todo o cenário jurídico, o regime jurídico de proteção aos animais, e é com essa perspectiva que vai se dar o nosso diálogo. O que às vezes parece uma discussão um pouco doutrinária, conceitual, tem implicações também extremamente práticas e atuais. Vocês sabem que em 2017 foi editada a Emenda Constitucional 96, que de alguma forma alterou, ou tentou alterar o regime jurídico de proteção aos animais vigentes aqui no Brasil, em especial do ponto de vista constitucional desde 88, e que de lá para cá só se fortaleceu, tanto do ponto de vista doutrinário, várias obras, uma discussão que foi muito crescente, em especial na última década, quanto jurisprudencial. A nossa Corte Constitucional, o STF, sedimentou uma jurisprudência extremamente sólida no campo dos direitos dos animais. A gente vai comentar isso com um pouco mais de detalhes à frente. Mas, de largada, eu só queria, na verdade, colocar isso para vocês vocês terem uma ideia do que vai vir por aí na nossa palestra. Para a gente, então, dar o gatilho inicial, como eu falei para vocês, também é importante compreender a evolução do próprio direito ambiental. Tem alguns autores que trabalham a questão dos direitos dos animais de forma um tanto quanto autônoma em relação ao direito ambiental. Eu entendo que se trata, por assim dizer, de uma mesma trajetória, e acho que sim é possível compreender a questão da proteção jurídica dos animais, do direito dos animais, enfim, na perspectiva do direito ambiental. Inclusive como uma etapa evolutiva do direito ambiental, que vai, de alguma forma, consagrando novos bens jurídicos nessa perspectiva. E isso tem, no âmbito, vamos dizer assim, social, e aí a ideia dessa primeira reflexão, a origem, de alguma forma, do direito ambiental e também da proteção jurídica dos direitos dos animais, está relacionada com essa legitimação social que a gente verifica, em especial a partir da década de 70. E eu quis pontuar com vocês aqui alguns exemplos importantes nesse resgate histórico dessa evolução do direito ambiental. Para vocês terem ideia, a primeira entidade, aí existe alguma discussão sobre isso, mas autores como Eduardo Viola reconhecem a Fundação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, que foi fundada em 1971, que teve a sua frente ninguém menos que José Lutzenberger, que foi um dos ícones do movimento ambientalista, em especial na década de 70, início da década de 80, chegou a ser ministro do meio ambiente, embora envolto em algumas polêmicas na questão da atuação dele no Ministério do Meio Ambiente, do governo Collor à época, mas a importância da criação dessa primeira entidade ambientalista. Em outros cenários, como nos Estados Unidos, na Europa, você já tinha entidades ambientalistas sendo criadas já na década de 60. Existe uma discussão entre o que seria, vamos dizer assim, um movimento conservacionista e o que seria um movimento ambientalista. E aí é importante a gente entender a diferença conceitual desses dois movimentos. Se a gente pegar
inclusive no Brasil, a criação de parques nacionais, né, uma discussão bastante mais restrita, né, do ponto de vista da discussão ecológica, que surge a partir da década de 70, mas ainda com uma certa dicotomia de espaço entre o que seria a natureza, o que seria o espaço urbano, o espaço, né, reservado ao ser humano, e uma discussão de, mas é importante você, na verdade, manter espaços preservados para que o ser humano possa, quando ele bem entender, ele retomar esse contato com a natureza, enfim. Era uma discussão ainda muito incipiente, não tinha pauta ainda da questão, por exemplo, da poluição ambiental, seja hídrica, atmosférica, enfim. Você tinha muito uma discussão relacionada, é importante proteger a natureza, ainda que apartada dessa perspectiva do ambiente humano, propriamente dito. Você tem, então, nos Estados Unidos, no final do século XIX, a criação de vários parques nacionais, né? Isso ganhou um impacto. No Brasil, você tem esse mesmo cenário se repetindo, ainda na primeira metade do século XX, mas o movimento ambientalista, propriamente dito, nessa concepção moderna, né, pensando o meio ambiente numa perspectiva global, inclusive com o ser humano integrando esse meio ambiente, essa discussão ela ganha contornos, né, modernos a partir da década de 60. A gente tem, por exemplo, a publicação da obra Primavera Silenciosa, né, da bióloga marinha norte-americana Rachel Carson, que foi um ícone desse movimento ambientalista. Isso na década de 60, nos Estados Unidos, no Brasil a gente tem isso chegando aqui, essas ideias novas a partir da década de 70. E aí tem a Agapan em São Paulo, né, a gente tem a criação do movimento Arte e Pensamento Ecológico, você tem entidades ambientalistas nesse período sendo criadas em vários estados brasileiros, né, mas os dois principais ícones aí talvez sejam, né, os primeiros ícones importantes sejam a Agapan e o MAP, né, aqui em São Paulo. Aí em 76, né, a gente teve a publicação do Manifesto Ecológico, né, escrito pelo Lutzenberg, teve muito impacto, né, no movimento ambientalista brasileiro de um modo geral. É importante a gente lembrar que em 72, né, a gente teve a Convenção de Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano, né, que foi também um momento no âmbito das Nações Unidas. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente foi criado um ano depois, em 73. Então você tem essa internacionalização também desse debate, né, muito embora, do ponto de vista da atuação brasileira, nessa conferência internacional, da diplomacia brasileira, né, foi extremamente vexatória a nossa participação. Né, os registros dessa participação destacam que os diplomatas brasileiros que lá estavam presentes simplesmente tinha uma postura de convidar, né, os países desenvolvidos a virem produzir o lixo, né, industrial, enfim, no Brasil. Então, completamente uma postura completamente antiecológica do ponto de vista político, né, ou seja, quase que uma afronta, né, a própria premissa que acabou levando, né, a comunidade internacional, no âmbito da ONU, a promover essa conferência internacional que se seguiu, né, na própria Rio 92 e assim por diante, né, Rio 2012, enfim. Mas é importante ter esse cenário internacional, né, de vários países também, europeus, na Alemanha em especial, né, muito forte também esse cenário, já com a edição de legislações na década de 70, voltadas à proteção ambiental. Avançando um pouco no início da década de 70, um grande ícone, né, vamos dizer assim, da questão da poluição ambiental foi verificada na cidade de Cubatão, no estado de São Paulo, né, no âmbito internacional. Alguns documentos internacionais chegaram a identificar Cubatão, à época, como a cidade mais poluída do mundo. Para vocês terem ideia, tem uma obra, né, de um sociólogo alemão, que é o professor Ulrich Becker, né, extremamente importante, do ponto de vista de quem lida com a questão ambiental, né, que trata da sociedade de risco, enfim, todos os aspectos inerentes a essa intervenção, né, tecnológica, vamos dizer assim, né, do ser humano na natureza, os riscos. Vamos pegar a questão nuclear, enfim, a poluição